Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. E antes de começarmos o nosso vídeo, lembrar vocês do aplicativo OneFootball, aplicativo o qual você saberá tudo sobre o Flamengo, não só do Flamengo, como de todos os clubes do futebol mundial. E o aplicativo OneFootball é parceiro do canal Deca CRN e você poderá, tê-lo de maneira gratuita. Basta você ir na descrição do nosso vídeo, clicar no link. Serve tanto para iOS quanto para Android, é 0800, aplicativo OneFootball. Nação rubro-negra, estou aqui para perguntar a vocês, sobre uma questão importante. A torcida vem pedindo a saída do treinador Renato Gaúcho. Para a maioria dos torcedores, é o maior culpado por tudo que vem acontecendo com o Flamengo nesses últimos jogos. E aí eu gostaria de saber de vocês, Ele é o único culpado? Existem mais culpados nessa queda brusca de rendimento do Flamengo? Então eu vou dar a minha opinião aqui, gostaria que vocês dessem a de vocês aqui nos comentários do nosso vídeo, tá? Então vamos lá. Volto a falar, para quem me acompanha há algum tempo, e a galera que não acompanha, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. É importante que esse vídeo viralize, até mesmo para a gente colocar aqui as situações e pontuar. E seria bom a diretoria nos escutar, porque a gente está desde a metade de 2020, quando sabíamos que o Rogério Ceni tinha dificuldades, solicitando que quando acabasse o Campeonato Brasileiro, independente do resultado, se fosse campeão ou não, que ele não fosse o treinador do Flamengo. Que o Flamengo não estaria mais no patamar de ter treinadores brasileiros, porque eles estão, infelizmente, muito aquém dos treinadores estrangeiros. Tá? Devido não só à questão do estudo deles, mas de vir com uma comissão técnica bem capaz de resolver todos os problemas, como foi a comissão técnica do Jorge Jesus, tá? Então, a gente já vinha falando nessa época do Rogério Ceni, mas anteriormente, quando o Jorge Jesus pediu demissão do Flamengo, e Marcos Braz e Bruno Spindel foram para a Europa, e demoraram uns 15 dias, entraram em reuniões com alguns treinadores, dentre eles Carvalhal, enfim, entre outros, que o Flamengo pescou, e contrataram o Domenech Torrent. E aí, na minha visão, apenas por ser o auxiliar do Guardiola. E o que vem de pior nisso? Veio o Domi, que teve em sua carreira apenas o New York City, o time lá de Nova York, de futebol. O único time o qual ele foi realmente o coach, o treinador. Não tinha experiência nenhuma, apenas era auxiliar do Guardiola. E aí foi montar uma comissão técnica às pressas. Trouxe 2 ou 3 profissionais, agora não me recordo, acho que foram 3. Dentre eles, um preparador físico que não trabalhava mais com preparação física desde 4 anos antes. Ou seja, ele estava como auxiliar técnico e o trouxeram como preparador físico. Aí começa tudo errado. E aí começa o erro também, quando o Jorge Jesus pediu demissão, o Flamengo tinha fechado um torneio, se eu não estou enganado, acho que era em Brasília ou em Manaus, não me recordo, com 4 times, dentre eles o Atlético Goianiense e o Goiás. E aí o Flamengo mudou totalmente o planejamento, deu vários dias de folga para os seus jogadores, foram uns 10, 12 dias, e aí voltaram, Eu não entendi por que deram esse tempo todo. Deveriam ter ficado aqui treinando com o Mauricinho, com quem quer que seja, para não perder o foco do Campeonato Brasileiro que iria começar. E aí entra o Domi, chega ao Brasil com uma semana antes do jogo contra o Atlético Mineiro. E ele, com um pensamento totalmente distinto do que pensa o Jorge Jesus em relação ao futebol. Sem contar que não tinha uma comissão técnica, não só de quantidade, como de qualidade, igual a do Jorge Jesus. Ou seja, o Flamengo já começa aí o seu planejamento. E daí para diante começa uma série de erros. O Domi
começa muito bem o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo massacra o Atlético Mineiro, perde N gols, mas uma infelicidade do Felipe Luiz, sai o gol inicial da partida, e que decretou a derrota do Flamengo contra o Atlético no Maracanã. E aí vem para o segundo tempo e ele começa a mostrar sua cara. Todo mundo imaginava que ele manteria o padrão do Jorge Jesus durante um bom tempo e com o tempo ele faria as modificações. Não o fez. Já nesse jogo ele mudou tudo. No final da partida o Flamengo estava num sistema 2-3-5, sendo que eu lembro que dos 3 jogadores no meio, 2 eram o Felipe Luiz e o Rafinha, né, apenas o Arão, e 5 atacantes, e a bola não chegava com qualidade nesses atacantes, porque não tinha um meio de ligação para fazê-lo. Então ali a gente já começava a ver que poderíamos ter sérios problemas com o Domenech. E aí no jogo subsequente ele faz um sistema de jogo, né, o qual ele modifica várias peças e faz um sistema posicional onde ele prende o Bruno Henrique de um lado do campo, o Vitinho do outro lado e o Rodrigo Caio jogando como lateral. Isso tinha tudo para dar errado, como deu, e o Flamengo tomou de 3-0. E aí daí por diante houveram alguns sucessos e alguns insucessos até chegar o desgaste total dos jogadores com o Domenech, depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, que foi nítido, um 4-0, né, para o Atlético Mineiro, e o Flamengo teria um jogo importante, se eu não estou enganado, contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, né, logo depois desse jogo do Atlético Mineiro. Acho que foi o São Paulo, não me recordo se foi o São Paulo ou se foi o Racing. Enfim, o Flamengo tinha um campeonato muito importante. E aí, contrata o Rogério com menos de 4 horas, e o cara tem que estar logo na beira do campo, traz só também o seu um auxiliar e o seu preparador físico, uma comissão técnica muito pequena, né? E a gente vê algumas qualidades no Rogério, sim, né? Em parte tática, ele conseguia montar inicialmente o seu time bem, só que faltava um pouco de leitura de jogo dele no decorrer dos jogos, né? Isso era uma coisa que incomodava demais. E uma outra coisa que incomodava em relação ao Rogério era a questão das suas entrevistas coletivas, que muitas das vezes culpavam o individual por certas situações. Isso dava tudo para dar errado como deu, né? Por quê? Porque ele acabava expondo certos jogadores, como acabou falando no jogo do São Paulo, houve erro individual e todo mundo sabia que era o Gustavo Henrique que havia errado. Enfim, a gente sabia que não poderia dar certo. Por quê? Erraram lá no Dome, tiveram que demiti-lo rapidamente, tendo um campeonato 48 horas, teriam que ser rápidos, não daria tempo para analisar um novo treinador e trazer um treinador mais capacitado, com uma comissão técnica capacitada, como era do Jorge Jesus. Começamos a ver que o negócio não daria certo. Saberíamos que eles não demitiriam o Rogério também até o campeonato acabar. Qual era o nosso posicionamento? Qual sempre foi? Que independente do resultado do Campeonato Brasileiro de 2020, que o Flamengo demitisse o Rogério Ceni em fevereiro, né, agradecesse e contratasse, já nesse período, já pensasse num novo treinador, contratasse um treinador com sua comissão técnica, preparação física, enfim, outros grandes profissionais, né? O Flamengo foi campeão em cima do Internacional, perdendo para o São Paulo com uma performance péssima. Todo mundo sabia disso e nítido que o Rogério ali estava começando a perder o grupo. Não demitiram, foram levando com a barriga. Foi campeão de uma Supercopa do Brasil, né, nos pênaltis contra o Palmeiras, depois do Diego Alves ter feito um milagre naquela partida, porque faltava um pênalti para o Palmeiras ser campeão e ele conseguiu, né, mexer com a cabeça do Danilo, que bateu primeiro na trave, depois pegou o pênalti, enfim, Diego Alves naquele jogo foi importantíssimo. Depois foi campeão carioca. E aí acharam que estava tudo bem. E aí começou a dar o problema novamente, o clima ficou ruim, vazou até áudio, né, do rapaz lá da análise de desempenho, e ali ficou insustentável, faltando também 2 dias para um jogo contra o Defensa e Justiça, umas oitavas de final da Libertadores. Ou seja, como é que o Flamengo iria contratar um treinador na Europa tendo um jogo importante contra o Defensa e Justiça? Ou seja, erraram de novo no planejamento. E aí o nome que estava no mercado era do Renato Gaúcho. A esperança de todos era que ele conseguisse manter esse elenco focado e se doassem, né? Agregasse gestor de grupo, porque sabíamos que taticamente, sempre colocamos aqui, a questão da fragilidade dele, ele não tem muita variação tática, todo mundo sabe disso, não é novidade, né? Não é novidade.
E aí começa a vir o pior. Porque além da fragilidade do Renato, começam a vir lesões, né? Devido ao quê? Uma má preparação física. Né? E a questão também do DM, que na hora da transição, os caras voltam a sentir. Ou seja, são problemas que a gente sabia que no final dariam errado. Por quê? Porque não tomaram posicionamento. Agora, estamos com vários jogadores no DM. Ontem não tínhamos jogadores para substituir, né, os reservas que já estão jogando como titulares. Ontem tínhamos apenas o Vitor Gabriel no banco de reservas. O Kennedy estava fazendo uma numeração, o Renato falou isso na entrevista coletiva, um absurdo. Por que não trouxeram alguns jogadores sub-20, o Matheus França? Falou, mas não tinha um jogador, olha o erro de planejamento aí. Então existem vários erros. A culpa é do Renato? Sim, mas também junto a ele existem outros problemas, talvez até maiores, de preparação física, de departamento médico e de etc, de comando. Cadê a diretoria para cobrar isso? Além de tudo, houve aquele problema todo com a arbitragem da partida de ontem e ninguém veio a público do Flamengo para reclamar, chiar. Se fosse o Atlético Mineiro, hoje estaria até o Papa falando sobre a questão do que aconteceu ontem na Arena da Baixada, aquele absurdo que foi a expulsão do Renato Kaiser e passou despercebido por todos. Até hoje estão tentando inventar uma outra história do Gabriel, do Gabigol. Enfim, cara, é contra tudo e contra todos. É a nossa diretoria que tem que nos defender, não vem a público a fazê-la. Então, gente, na minha opinião, volto a falar para resumir tudo que eu falei. O problema começou lá de trás e está estourando agora. Por quê? Porque os jogadores vêm se machucando, não vem sendo feito um bom trabalho na preparação física, temos poucas opções, o departamento médico não consegue curar e o treinador não sabe fazer com o que ele tem na mão, porque não tem capacidade para tal. Enfim, então tá tudo aí, é um conjunto de coisas, né? Eu não tiro a culpa do Renato, mas eu acho errado só culpá-lo. A culpa tá nisso tudo que eu falei. E aí vocês têm que cobrar de quem? A gente tem que cobrar de quem? De quem tá em cima, de quem contrata, de quem forma a estrutura toda. O acerto tá aí, nação rubro-negra. Pensem e reflitam, que a diretoria tome um posicionamento o mais rápido possível. Agora a gente esquece até de reclamar da CBF, porque o pensamento tá lá no jogo do dia 27. E se estiver como está dessa maneira, as chances diminuem bastante de ser campeão da Libertadores. Então, que a diretoria tome posicionamento hoje, já resolva, né? A grande questão é que vem uma eleição agora, no início de dezembro. E aí, como é que faz? Então, a gente está aqui para cobrar, porque a gente quer o melhor do Flamengo. Nós queremos o Flamengo campeão da Libertadores. E para isso, a diretoria tem que mudar. Muita coisa está errada ali. Beleza? Então se inscreva aí, deixe seu like, compartilha com os amigos, acionando o sininho de notificação. Lembrando, a culpa é do geral. Tá bom, gente? Vamos focar nisso aí. Abraço, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras, não deixem de colocar seu comentário aí. Tamo junto.